Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, vamos para mais uma aula da nossa Escola Espírito e Vida, onde nessa semana nós vamos estudar sobre José e o domínio próprio. Tenha certeza que serão aulas profundas, de muita profundidade, de muita Bíblia, mas nós vamos começar hoje sobre José, capítulo 39, livro de Gênesis, capítulo 39, vamos ler a partir do verso de número 6. Verso de número 6, diz assim, ó. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. José era bonito. Agora preste atenção, verso 7. E aconteceu que depois destas coisas, irmão, marca essa frase aí. Depois destas coisas. Que coisas? Que José foi visto pelo seu senhor Potifar, colocou tudo nas mãos dele e viu que tudo que ele colocava nas mãos de José prosperava. Tudo que colocava nas mãos de José dava certo. E a palavra revela no verso 5 que Deus abençoava a casa do egípcio por amor a José. Então preste atenção nisso, irmão. Isso é muito importante para você prestar atenção no texto. Por amor a José, Deus abençoava a casa do egípcio. Agora olha isso aqui, olha o detalhe. Verso 7, depois destas coisas que a mulher do seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Olha que interessante, a mulher nunca quis se deitar antes de José ter se tornado o senhor colocado como autoridade na casa de Potifar. Ela só quis se olhar para José e colocar os olhos em José depois que José recebeu um cargo de autoridade. Preste atenção que isso aqui é muito sério. Tem muita gente achando que tem gente apaixonada por ele por causa da beleza, por causa disso. Não, irmão, tem muitas pessoas que se apaixonam por você ou declaram o amor por você por causa do cargo que você recebeu de Deus. Tem muita gente perdendo o seu casamento. Por quê? Porque, não, é que a fulana diz que me ama, o Beltrano diz que me ama, mas na verdade eles estão amando você por causa do cargo e da autoridade que você tem, ou até mesmo, às vezes, pela condição financeira que você tem. Isso é muito sério. Olha o texto, depois destas coisas, ou seja, depois de José ter sido colocado como autoridade na casa de Potifar, que a mulher pôs os olhos em José, antes não. Então tem muita gente colocando os olhos em você só depois do cargo que você recebeu. Agora olha o texto, verso de número 7. Pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Perceba a fala dessa mulher casada, que ela vai falar para José, te deita comigo. Irmão, uma mulher casada de respeito que olha para alguém e tem esse tipo de conversa e fala, não é uma mulher de respeito. Não é uma mulher que pensa no seu casamento. Um homem que também é casado, mas dá liberdades para outras mulheres falarem coisas para ele, irmão, tem que ser analisado. Certa vez eu vi uma história de um pastor que ele contou o seguinte, que ele estava numa reunião de obreiros, e nessa reunião de obreiros, ele teve um momento de confissão, onde ele falou assim, pastores, eu estou passando por um problema muito grave. Aí os pastores, não, ok, pastor, nós estamos aqui para te ajudar. Aí ele falou assim para os pastores, tem uma mulher me assediando. Ela entrou dentro do meu escritório, me assediou no meu escritório e falou que quer morar comigo, que quer viver comigo, que me ama e que quer dormir comigo, que vai me dar muito mais alegria do que a minha mulher tem me dado. Pastores, eu não sei o que fazer, o inimigo está lançando contra mim. Sabe o que os outros pastores olharam para ele e disseram? O problema está em você. Aí ele olhou assim, mas como assim está em mim? Se é a mulher que está falando. Porque eles olharam para aquele pastor e disseram, quem essa mulher pensou que era para chegar diante de você e falar o que falou e sair ilesa? Se ela falou o que falou chegando diante de você, é porque você deu liberdade para ela. Alguma coisa que você fez ou falou para ela fez com que ela achasse que tivesse o direito ou a liberdade de falar para você essas coisas que ela falou.
Aí esse pastor começou a chorar e começou a confessar tudo o que havia acontecido. Então, olha só, tem muitas pessoas que estão nessa situação, que se colocaram na situação, porque olha só, existem inimigos que aparecem na nossa frente, mas existem inimigos que nós mesmos criamos. Por exemplo, Golias foi um inimigo que Deus permitiu entrar diante de Davi para que Davi vencesse e o nome de Deus fosse honrado através da vida de Davi. Batseba foi um inimigo que o próprio Davi criou. Porque a Bíblia diz em 2 Samuel 11, nos dias em que os reis saíam à guerra, Davi preferiu ficar no palácio, em Jerusalém. Então Davi era rei e deveria ter ido para a guerra, mas ele mesmo criou um inimigo para si próprio. Quando ele fica no palácio, em Jerusalém, ele vê Batseba pela janela. Por quê? Porque ele deixou de cumprir o propósito pelo qual ele havia nascido para cumprir. Então olha o texto. Pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Irmão, perceba, o mundo é mundo. As pessoas estão hoje olhando para o carnaval, e agora é tempo de carnaval, o tempo que eu estou gravando a aula, e estão assustados. Meu Deus, olha o que eles fizeram, olha o que eles fazem. Irmão, o mundo é mundo. Nós não precisamos nos assustar do que o mundo é mundo. O mundo é mundo. A Bíblia diz o quê? O mundo já está, jaz no maligno. Nada vai tirar isso. O mundo é mundo. Nós não podemos esperar nada de bom do mundo. Pegou aí? Irmão, anota essa frase que isso aí você tem que levar para sua vida inteira. Não espere nada de bom do mundo. A Bíblia fala o quê? Tudo que é bom vem do céu. Pensai nas coisas que são de cima. É de lá que vêm as coisas boas. Não podemos esperar coisas boas do mundo, porque o mundo é mundo. Mas olha o texto. Olha o que José vai dizer para ela, verso 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a você, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Nós vamos aprofundar um pouco mais ao longo da semana sobre isso. Mas olha interessante, marque essa frase, porém ele recusou, marca aí, ele recusou. Marca essa frase aí, ele recusou. Puxa uma seta e escreva domínio próprio. Vai, irmão. Puxa uma seta e escreva domínio próprio. Ao longo dessa semana nós vamos aprofundar a respeito desse assunto, domínio próprio. Algo que nós como cristãos precisamos ter, domínio próprio. A Bíblia fala, por exemplo, o pecado não terá domínio sobre vós. Tem muita gente sendo dominada pelo pecado. Tem muita gente sendo dominada pelos desejos. Tem muita gente sendo dominada pelas concupiscências. Tiago, o que é concupiscências? Desejos que eu não consigo controlar. Nós temos desejos, mas nós precisamos exercer o domínio próprio através da ação do Espírito Santo em nossa vida. E ao longo dessa semana nós vamos estudar sobre isso, domínio próprio. Escreva aí, domínio próprio. E anote essa frase: ninguém é verdadeiramente livre até que seja capaz de dominar a si mesmo. Anote essa frase: ninguém é verdadeiramente livre até que seja capaz de dominar a si próprio. E entenda, esse domínio próprio que a Bíblia está falando, eu não estou falando de um domínio pelas minhas forças. Não, é um domínio pela ação do Espírito em mim. Porque se você olha o texto do capítulo 39, verso 2, diz, e o Senhor estava com José. José tinha domínio próprio não porque José era o bonzão, mas José tinha domínio próprio porque o Senhor era com ele. E hoje a Bíblia diz o quê? O Espírito Santo estará convosco até a consumação dos séculos. É o que Jesus prometeu, que ele enviaria o Consolador para que estivesse conosco para sempre. Se o Espírito Santo está conosco para sempre, nós temos hoje aquele que pode nos capacitar a termos a ação de um domínio próprio de nossos desejos e nossas vontades.
Então preste atenção, essa aula é uma aula gratuita para todos os alunos, mas você que é aluno matriculado, nós vamos nos aprofundar. Irmão, eu tenho os textos aqui que vai te fazer refletir sobre a sua vida. Vai te fazer refletir sobre você mesmo. E nós vamos estudar ao longo dessa semana a respeito de domínio próprio, José e o domínio próprio. Nós vamos entrar no texto como, por exemplo, José fugiu da mulher de Potifar, por que José foge? Por que é importante esse fugir? Nós vamos ver a calúnia que é gerada sobre a vida de José porque ele decide fugir e não ficar e se deitar com ela. Tudo isso nós vamos ver como José foi capaz de resistir a essa mulher. Todas essas coisas nós vamos estudar essa semana, ao longo dessa semana, a respeito de domínio próprio. Então, você que ainda não é matriculado, se matricule. E ó, gente, as aulas vão ser profundas. Isso vai mudar a sua história e a sua mentalidade para sempre. Amém? Deus te abençoe. Uma boa semana.